Olá pessoal, tudo bem? Professor Décio Terror aqui. Eu vou apresentar para você aqui o nosso curso de português para BNB, né? Analista bancário, saiu o edital hoje. Então eu gostaria de falar um pouquinho para você a respeito deste nosso curso, tá legal? Então venha comigo à tela, vamos observar aí. Então saiu o edital hoje, dia 26/1, são 710 vagas, deixa-me só ajustar aqui, ó. 710 vagas para analista bancário. Um detalhe, é analista bancário, mas é nível médio. Normalmente quando a gente fala, né, de um cargo que é analista, normalmente é nível superior, né? Mas aqui é nível médio, salário ali em torno de R$ 4.000 e os benefícios, né, que são próprios aí da carreira bancária, beleza? E aí é banca Sesgran Rio. Eu queria então chamar a atenção para a forma como nós estruturamos aqui o curso para você. Ele é um pouco diferente daquilo que a gente vê normalmente dos concursos organizados pela banca Sesgran Rio, tá legal? Então eu vou mostrar para você aqui o conteúdo programático. Cara, o conteúdo programático deste concurso, ele é uma cópia do que a banca Sebrasp cobra. É idêntico. A forma como a banca Sebrasp coloca o conteúdo de edital é justamente esse aqui. Até a numeração, tá? É a mesma. Até a numeração é a mesma. Então, a gente, logicamente, com base nisso, começa a perceber um pouquinho de diferença, né, daquilo que normalmente a banca Sesgran Rio cobra. Então, normalmente ela não coloca no seu conteúdo programático, por exemplo, gêneros textuais. Ela coloca, vez ou outra, tipologia textual. Então, aqui, o item 2, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, algo que normalmente a banca não cobra, e aqui a gente vê essa previsão, né, para este concurso BNB. Tá? Então, esse é um detalhe que a gente já vai ficar de olho, tá legal? Outro assunto que a gente vê assim, que a banca ela não coloca no seu conteúdo programático, mas ela normalmente cobra justamente na estrutura de período. Quando a gente está trabalhando, né, quando a gente está ali estudando a parte de período composto, então período composto por coordenação, subordinação, e a gente faz a apresentação de todos, a gente tem várias questões da banca Sesgran Rio pedindo reescrita. E aí quando a gente vai ao edital daquele concurso específico, não era reescrita, estava prevista lá no comando, no conteúdo programático do edital. Na realidade era período. Então, aqui na parte da reescrita, o que a gente nota, né, que a banca gosta bastante de cobrar, é justamente a substituição de uma conjunção por outra, uma reorganização. Então, a oração principal estava antes, ela ficou depois, uma junção ali, né, com uma troca, por exemplo, ali do conectivo, da conjunção ou locução conjuntiva. Tá? Então, é importante ficar ligado nisso. Outro conteúdo que normalmente a banca não coloca no seu conteúdo programático é mecanismos de coesão. Tá? Então, mecanismos de coesão, a banca então não cobra, ela cobra isso, mas ela cobra isso como classe de palavras. Então, o pronome. Então, o pronome ele é um elemento que ele é um mecanismo de coesão. Então, você tem lá o pronome ele retoma que palavra no texto. Eu tenho o pronome demonstrativo esse, este. Então, qual é a diferença de um para outro? A gente estuda isso em mecanismos de coesão e também estuda em pronomes. Em mecanismos de coesão, a gente tem os chamados sequenciadores. Os sequenciadores nada mais são do que? Nada mais são do que as conjunções e alguns advérbios, tá legal? Então, isso tudo a gente já estuda em classe de palavras e período. Logicamente, nesta aula de mecanismos de coesão, a gente ajusta isso para você, tá legal? Na realidade, a gente só reordena e aí você vai perceber isso melhor. Então, mecanismos de coesão, nós temos lá emprego de elementos de referenciação, normalmente é um pronome. Substituição, aí você pode pensar aí que vai ser um substantivo, uma conjunção, tá legal? Repetição, normalmente é repetição de conectivos, conectores e outros elementos de sequenciação textual. Então, tudo isso a gente já trabalha, tá? Seja em classe de palavras, seja em período composto. Então, isso aqui não é novidade. A novidade mesmo que a gente vê é justamente aqui a cobrança de gêneros textuais, tá? Basicamente em cima disso. Então, a gente pegou o conteúdo programático e a gente então distribuiu aqui, tá?
no conteúdo do curso. Então, no conteúdo do curso, a gente tem o módulo 1, que é a apresentação do curso. É justamente esta aula aqui. É a apresentação do curso, mostrar como é que o curso funciona e como está a distribuição das aulas. O nosso curso, ele é completo, tanto em material em PDF, quanto em videoaula. Então, você pode escolher estudar somente por PDF, somente por videoaula, ou também você pode mesclar aqueles assuntos. Eu, por exemplo, sugiro aos nossos alunos o seguinte: estudar pelo PDF, tá legal? E começou a perceber que um assunto ele traz mais dificuldade, pode aprofundar mais com a videoaula, tá legal? Mas tem muita gente mesmo, que gosta de estudar tudo pela videoaula. Tem todo o conteúdo por videoaula. Tem gente que gosta de estudar tudo por PDF. Também ele tem condições de estudar tudo pelo PDF. Tem um detalhe muito importante, que para esses cursos focados na Banca Sesgran Rio, eu sempre falo com os alunos. Como a Banca Sesgran Rio ela é bem recorrente na forma de cobrança, isto é, ela repete muita coisa, a estrutura ela repete. Então a gente normalmente indica para o aluno, aquele aluno que tem menos tempo para se dedicar ao estudo do português, tá legal? Então a gente normalmente recomenda o quê? Vá ao PDF, pegue o PDF que trabalha o resumo e na sequência as questões. E aí você percebeu ali no resumo, teve uma ideia geral daquilo que é previsto naquele conteúdo e depois de tanto fazer questões, você consegue entender melhor a dinâmica, tá legal? A gente tem percebido que isso tem ajudado bastante os alunos, tá bom? A gente sabe que são 10 questões deste concurso, então o peso muito grande está justamente na interpretação de texto, a parte da textualidade. Mas a gente aqui vai colocar para você na ordem natural, tá? Na ordem didática e natural dos conteúdos. Então nós temos aqui o domínio da ortografia oficial. Então aí é o emprego de letras, emprego de hífen. A banca não tem cobrado muito, mas é importante. Assuntos como, esse módulo 3 aqui, eu apresento para você as classes de palavras. É um módulo pequeno, rápido, tá legal? E depois, módulo 4, que é a interjeição. Módulo 5, substantivo. Módulo 6, artigo. Módulo 7, adjetivo. Módulo 8, numeral. 9, preposição. Esses assuntos aqui não são assuntos que a banca cobra bastante, né? Ela cobra pouco. Por isso até que no próprio vídeo eu já aviso, olha, tem pouco conteúdo, por isso que a gente coloca um pouco mais para você de outras bancas, pelo menos para você treinar um pouco mais, porque aqui a gente tem pouca questão mesmo, é normal, tá legal? Beleza. E aí, você já vem em advérbio, já tem uma quantidade maior, porque muito advérbio auxilia na relação daquele sequenciador. Ele entra também como um conectivo, auxilia nisso. Por isso que a gente tem mais questões aqui de advérbios. Você vai ver mais questões da banca Sesgran Rio de advérbio. Verbo. Então a gente na realidade divide essa aula aqui em 3 partes. Uma primeira que é o emprego de tempos e modos verbais, mostrando a combinação. Um segundo que é a locução verbal e um terceiro que são os verbos, a flexão dos verbos irregulares, porque às vezes a banca gosta de cobrar. Principalmente os verbos ter, ver, vir e por e seus derivados, tá? Então, principalmente esses aí é interessante você focar, tá? Além disso, o pronome, tá? O pronome juntamente com a colocação dos pronomes átonos, tá bom? Então, esse assunto aqui, ele é muito importante. Colocação dos pronomes átonos é um assunto muito importante que a banca gosta bastante de cobrar. Praticamente toda a prova tem uma questão de colocação dos pronomes átonos, então é um assunto para você ficar muito ligado, tá? Tem pouco tempo? Já vá batendo os assuntos que eu vou apontando para você aqui como mais importantes, tá legal? Tem mais tempo, é importante você ter uma noção geral aqui, tá? Beleza. E aí, do módulo 13 ao 17 é a parte de sintaxe. É a sintaxe da oração, que é o módulo 13. E aí você trabalha também, reconhece os termos da oração, você também trabalha a pontuação. Depois, a gente tem na sequência o período composto por coordenação, as conjunções e a pontuação, período composto por subordinação substantiva, percebendo o que como conjunção integrante, tá legal?
entender que a oração subordinada substantiva não tem separação por vírgula da sua oração principal. Depois, a gente tem as orações subordinadas adjetivas, tá? E aí a gente vai mostrar para você o sinal de pontuação, isto é, uma oração subordinada adjetiva explicativa tem vírgula, a restritiva não tem, tá legal? E o que, ele é um pronome relativo, ele é um elemento de coesão, inclusive, tá? Então é muito importante, beleza? E a gente tem também a subordinação adverbial. Então aí, em relação às classes de palavras, nós temos as conjunções subordinativas muito cobradas, inclusive. Além disso, a gente trabalha a pontuação. Tá? Então, esses módulos aqui, eles são importantes por conta da pontuação, por conta também das conjunções, tá legal? E, logicamente, a identificação, tá? Dos tipos de orações, beleza? E depois, então aqui, moçada, ó, o que eu vou chamar a atenção, assim, que a banca cobra bastante e é muito importante você ficar de olho. Emprego do sinal de pontuação. Tá? Então, todos os módulos aqui, ó, eles têm esses empregos de pontuação, tá? Então, isso é muito importante, emprego dos sinais de pontuação. Tá? Isso é muito relevante. E todos eles vão trabalhar com conectivos. Aliás, do módulo 14 ao 17. Então, lá eu mostro para você que há as conjunções ordenativas, que há a conjunção integrante, que é da subordinação substantiva, que há a conjunção subordinativa adverbial e que há o pronome relativo na subordinação adjetiva. Então, os conectivos também são cobrados em todas as provas. Tá? Toda prova da banca CES Gran Rio a gente também percebe isso. Pontuação e conectivos. Tá? Aqui você vai notar isso bastante nessas aulas aí. E aí a gente tem outro assunto também bem importante, que é a concordância. Tá? Então a banca gosta, tem prova, por exemplo, até mesmo de 10 questões, em que a banca cobra 2 vezes a concordância. Uma a concordância nominal e a outra a concordância verbal. Então a banca tem gostado de cobrar isso, é importante. Aí a gente tem a regência, que basicamente é quando o verbo exige ou não a preposição, um nome exige ou não a preposição. Outro assunto muito relevante que você pode colocar aí que toda a prova cobra é o emprego do sinal indicativo de crase. Aqui até eu falo com o aluno, cara, é o seguinte, pegou o resuminho, a gente deixa até no PDF, também tem na videoaula. Pegou o resuminho, parta para as questões. Faça 10 questões, observe o meu comentário, verifique se você acertou. Depois daí, você vai notar como que a banca repete. É a mesma estrutura de cobrança. Então fica prático, tá legal? É uma questão dada para você aí, tá bom? Beleza. Aí eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes, né? Então é o seguinte, mecanismos de coesão, toda prova já cobra naturalmente, tá? Porque ela pede, às vezes, o pronome o, ele retoma quem do texto, tá? Então isso é algo que a gente já vê que a banca cobra mesmo, tá? Então você estudando lá o pronome e fazendo também as provas da CES Gran Rio, que eu deixo as provas comentadas da CES Gran Rio aqui no módulo 27, você vai perceber isso tranquilamente, tá? Também é outro tema muito tranquilo para você matar as questões. A interpretação de texto, em 10 questões, normalmente a gente percebe que a banca de 10 questões, ela coloca 3 questões de interpretação e uma cobrando sinônimos de palavras, tá legal? O sinônimo, o antônimo e assim por diante. Então, a gente vê ali que a banca pode cobrar 3 de interpretação mais significado de palavras, porém, como ela colocou aqui também, né, pedindo o reconhecimento de tipos e gêneros textuais, ela pode cobrar, no lugar, por exemplo, de só significação de palavras, ela colocar uma questão que cobre tipo e gênero textual. Tá legal? E aí envolvendo também o significado de palavras. Ela pode mesclar. A banca CES Gran Rio, ela tem uma característica interessante. Primeiro, tem algumas características, mas o que é interessante? Ela não traz muita surpresa na forma de cobrança. Então isso é muito bom, porque o que você treinar é o que vai estar na prova. E um outro detalhe muito importante também é o seguinte, ela tem uma forma de abarcar o máximo possível de conteúdo, mesmo somente com 10 questões, tá legal? Então, o que a gente está apontando aqui é o que realmente a banca gosta bastante de cobrar. E como ela inseriu esse dado novo, tipo e gênero textual, então é natural que a banca cobre esse assunto.
Sempre que ela coloca um dado novo, ela vai cobrar. Tá? Ela sempre cobra. Ela não deixa esse dado novo à toa. Tá? Então aqui, por exemplo, em gêneros textuais, o que a gente vê quando a banca cobra é basicamente a charge, é um artigo de opinião, tá legal? Então é uma reportagem, né? Então a gente observa que às vezes ela é uma notícia que ela coloca também. Então é importante você trabalhar esses gêneros textuais, pegando também um resuminho e depois praticando com as questões. Para você ter uma ideia, são poucas as questões da Sesgan Rio de gêneros textuais. Então eu tive que lançar mão de questões de outras bancas. Tudo bem? Certinho, show de bola. E a reescrita, como a gente falou, né? A banca já cobra isso normalmente, quando ela cobra alguma coisa de período composto, tá? Relacionada à pontuação e tal. Então, a reescrita, basicamente, você tem uma frase lá no texto e ela vai pedir outras formas em que essa frase foi escrita, preservando a correção gramatical e o sentido no texto. Tá legal? E a gente mostra isso para você também. Isso tem questões, a gente tem neste assunto questões da banca Sesgan Rio, mas também a gente inseriu questões também de outras bancas para você treinar um pouquinho mais. Tá legal? Show de bola? E nestas provas comentadas, eu deixo para você a primeira parte. A gente sempre divide em 4 partes, tá? Então, no material em PDF, tá? A gente deixa a prova comentada, a primeira parte somente a prova, depois o gabarito, depois a prova comentada e depois o raio-x. Na videoaula, porque a gente tem prova comentada tanto escrita quanto em videoaula. Então, na videoaula, eu comento a prova para você e, ao fim, eu faço um raio-x. E o que é o raio-x? Basicamente, a gente vai dissecar a prova. Olha, a questão 1 cobrou interpretação. A questão 5 cobrou concordância. A questão 7 cobrou crase. Justamente para a gente planilhar, né? Mapear aquilo que a banca realmente cobrou na prova, para você perceber como está como é a forma de cobrança da banca, o que realmente ela cobra. Tá legal? Belezinha, se você já está aqui no curso, você está assistindo a este vídeo aqui dentro do curso, então já sabe, já recebeu o meu vídeo de boas-vindas e você já tem o nosso WhatsApp. E você que ainda está indeciso, está passeando aqui no YouTube e viu aqui este vídeo, e se você se interessou, você aqui abaixo também vai ter o nosso WhatsApp. Qualquer necessidade, é só você entrar em contato. E tem um izinho aqui em algum lugar que justamente é um link que leva ao nosso curso. Tá legal? Belezinha? E o aluno que tem um curso nosso, ele também pode ascender para o nosso Português Era 100, tá legal? E tem desconto para isso. Quer saber um pouquinho mais? É só perguntar para a nossa equipe aqui no WhatsApp, tá legal? Meus amigos, um grande abraço, valeu e a gente se vê então na próxima aula. Até mais!